Em 2008, uma canadense queria contratar um serviço de assassino de aluguel e procurou por ele no Google. No Google. Ela encontrou um site e resolveu mandar uma solicitação detalhando como gostaria que o serviço fosse feito e que poderia pagar $20 mil pelo job. Acontece que não foi apenas ela, mas centenas de pessoas fizeram o mesmo no mesmo site. Só que elas não perceberam que Rent a Hitman não era contrate um assassino de aluguel, mas sim contrate um hitman, um homem que produz sucessos. O site que na real era para prestar serviços a empresas que queriam aumentar o tráfego de seus sites e corrigir falhas de segurança, estava agora recebendo diversos e-mails de pessoas que queriam matar os seus desafetos. E esse site ajudou as autoridades a prenderem diversas pessoas. E Pinheiro, o que esse fósforo aqui tem a ver? Nada. Mas antes de começar, vamos fazer o seguinte, deixa o like aí e eu vou responder todos os comentários que começarem com stacks, vírgula e o assunto. Pode falar sobre o vídeo, sugerir temas, fazer críticas, o que vocês quiserem, mas usem stacks, vírgula e o texto, que aí fica mais fácil pra eu poder filtrar, beleza? Mas antes de começar, eu quero dar uma dica aqui pra vocês, principalmente pra galera gamer. Pessoal, a Bonox é um site que eu mesmo uso pra comprar meus gift cards e aqui tem muitas opções, desde jogos como League of Legends e Valorant, plataformas como Xbox Game Pass, Google Play, PSN e serviços como iFood, Uber, Spotify e várias outras coisas. Com certeza tem algo no site deles que vocês precisam e é super confiável e rápido de comprar, porque eles aceitam Pix e PicPay como forma de pagamento e depois que a compra é aprovada, instantaneamente o código chega no seu e-mail. E a cada compra vocês vão ganhar alguns BXPs. Os BXPs são os pontos de experiência Bonox, do programa de fidelidade deles, o Passe de Batalha. A cada compra você vai acumulando os pontos que determinam qual o seu nível de fidelidade. Cada nível te dá direito a descontos que variam de 10, 15, 20 até 30%, ou você pode pegar os seus pontos e usar para comprar outros gift cards exclusivos. E nós estamos na Semana do Gamer, do dia 22 ao dia 29 de agosto, estarão rolando sorteios diários de R$100 em gift cards e um kit gamer para quem é VIP no Discord da Bonox. Lá também vai estar rolando alguns desafios que valem prêmios, e para virar VIP basta resgatar o gift card Discord VIP, entrar no server deles do Discord e enviar o comprovante por DM pro perfil da Bonox, que aí você vai receber o cargo e já vai estar participando. Então dá uma olhada no site, eu mesmo uso e confio demais, e com certeza vocês vão encontrar algo lá que estão precisando. Muito obrigado Bonox por patrocinar esse vídeo e agora vamos ao nosso assunto. Tudo começou em 2005, quando Bob Innes, o empreendedor da Califórnia, estava trabalhando em um projeto de TI e como parte da sua tarefa, ele registrou vários domínios diferentes. Alguns domínios ele registrou para guardar e vender no futuro por um valor maior e outros ele usou para estudo e trabalho de otimização de mecanismos de busca. Sabe quando você pesquisa por algo no Google e alguns sites aparecem em primeiro lugar? Esses sites tiveram que fazer um trabalhinho bem técnico para serem bem ranqueados nas buscas. E era esse o serviço que Bob vendia, além também de ajudar a resolver falhas de segurança nos sites. Um dos domínios adquiridos foi o rentahitman.com, que é um domínio não só muito valioso, mas ele também tinha esse trocadilho de assassino de aluguel com um homem de sucesso. Nessa época, ele pretendia levar o projeto adiante e pretendia criar uma empresa ao redor disso junto com seus amigos da faculdade. Porém, eles resolveram pular fora e trabalhar com outras coisas. Bob também resolveu deixar o projeto quieto, mas o site continuou lá, até porque ele não encontrou ninguém que queria comprar um domínio chamado assassinodealuguel.com. Mas tudo começou a dar errado quando a interpretação literal do domínio começou a atrair um tipo totalmente diferente de público. Ele começou a reparar algo estranho quando viu que estava recebendo e-mails cada vez mais esquisitos na caixa de entrada do site. As mensagens não eram de clientes em potencial à busca de consultoria de TI, mas sim cidadãos comuns que queriam pagar para assassinar seus inimigos, ex-namorados, maridos, esposas e até pais e mães. Algumas pessoas só excluiriam tudo para poder evitar dor de cabeça, mas Bob não conseguia ser assim. Ele poderia sim deletar tudo, mas e se no meio daqueles e-mails tivesse alguém que realmente queria matar outra pessoa e ele pudesse impedir denunciando? Dá pra dormir de noite sabendo que você poderia ter evitado um assassinato? E aí, o que vocês fariam? São do time que evitam dor de cabeça ou não conseguiriam deixar quieto? Porque isso realmente pode ser sério, mas pode virar uma grande dor de cabeça, porque vai que você denuncia um cara que é realmente perigoso e tem contato com muitas pessoas. Eles podem vir atrás da sua família ou coisa do tipo. Comenta aí pra mim o que você faria, beleza? Mas Bob decidiu que ia ficar de olho e iria denunciar qualquer solicitação alarmante que aparecesse. Inicialmente, em 2008, a maioria das solicitações não eram preocupantes de verdade, eram claramente feitas no calor do momento e tudo mais. Por exemplo, ele percebeu que boa parte das mensagens eram de crianças que foram zoadas na escola ou que tinham discutido com seus pais ou seus irmãos e queriam se vingar, coisa de criança. Algumas ele só ignorou porque realmente não eram alarmantes ou até só pareciam alguma brincadeira ou trollagem, outras foram enviadas para as autoridades só para checagem, tipo essa do bullying da escola, né? Vai que esse bullying acabe evoluindo para um tiroteio em massa futuramente, mas começaram a surgir
surgiu algumas solicitações que eram realmente preocupantes. No Alasca, um garoto de 14 anos queria que sua mãe, pai, irmão e irmã fossem assassinados. Ele deu instruções e disse que dorme no andar de baixo e queria que tudo fosse feito com calma para eles sofrerem. O motivo da solicitação era porque o garoto era abusado pela família. O caso foi relatado às autoridades e eles fizeram uma verificação do bem-estar desse menino e descobriram um histórico de abuso da família contra ele. Em Nova York, uma solicitação ainda mais alarmante apareceu. Alguém queria que um pai e seu filho no Texas fossem assassinados, supostamente por abusar de uma mulher. Esse caso em específico não deu em nada, mas foi aí que o Bob percebeu que esse site poderia não só evitar assassinatos, mas serviria para descobrir outros crimes que levaram as pessoas a pedirem pelo serviço. Durante 2 anos, o site foi recebendo diversas solicitações até que em 2010 um caso diferente surgiu. Bob recebeu um e-mail de uma mulher que queria matar 3 caras que haviam roubado a herança do seu pai. Na mensagem, a mulher disse que era uma cidadã britânica, mas que morava no Canadá e havia perdido tudo. Aparentemente, alguns membros da família haviam ficado com a herança do seu pai e ela não tinha onde morar, não tinha o que comer e nem tinha como voltar para o Reino Unido, pois estava sem o seu passaporte. A mulher parecia de fato bem desesperada no e-mail, como se aquela fosse a sua única esperança, mostrando que se tratava de uma situação real sim. Bob levou a sério essa solicitação porque ela deu muitos detalhes dos caras. Ela passou a foto de todos, endereço completo, foto de seus veículos e sugestões do que poderia ser alterado neles para que todos morressem em um acidente forjado. A mulher chegou inclusive a dar outras sugestões do que poderia ser feito, como se passar por um técnico de gás e sabotar a casa para explodi-la. Aliás, ela não só deu a sugestão, mas deu detalhes de como fazer porque ela conhecia as residências. Bob achou tudo isso muito preocupante, mas resolveu fazer um teste antes de denunciar para a polícia. Ele esperou mais alguns dias, a mulher enviou outro e-mail dando mais detalhes e depois de algum tempo ele respondeu perguntando se ela ainda precisava dos serviços. A resposta foi apenas sim. Nisso, o Bob percebeu que de fato se tratava de alguém que ia fazer algo e caso ele não tomasse alguma providência, era capaz dela conseguir o serviço de verdade com outra pessoa. Ela foi denunciada e depois de uma boa investigação, descobriram que a mulher por trás dos e-mails era Ellen Kaplan, de 44 anos. Ela era uma criminosa foragida da Justiça do Reino Unido por diversos crimes e de fato estava tentando matar alguns familiares. Ellen ficou presa por cerca de 4 meses até ser deportada de volta para o Reino Unido. Bob ficou muito feliz, mas assustado ao mesmo tempo em como ele havia evitado a morte de 3 pessoas. Deve ser algo meio difícil de assimilar mesmo. Porém, estava validado que o site realmente seria útil para prender diversos tipos de criminosos, só era necessário fazer uma pequena alteração no layout do site para transformá-lo numa isca de verdade. Assim, com um design que emulava um site profissional de contratação de assassinos, com sessões para depoimentos de clientes e informações sobre uma suposta política de privacidade que protegia a identidade dos usuários, o site foi meticulosamente reconstruído para parecer legítimo para quem fosse lá procurando por um assassino e para parecer uma piada para quem caísse lá de paraquedas sem saber do que se tratava. Era o plano perfeito e agora era só aguardar. Alguns dias passaram e os e-mails começaram a chegar. Em um deles, uma mulher solicitou serviço para uma outra mulher que estava causando problemas com seu marido e a sua família no geral. Bob respondeu perguntando se ela realmente tinha interesse e se gostaria de entrar em contato com a equipe. Ela disse que sim, fornecendo o seu endereço e o seu telefone para contato. Não demorou muito para sua identidade ser revelada. Ela era a Diane Parkin. Os dois seguiram conversando e foi ficando claro que Parkin estava falando sério. Ela estava mandando diversas mensagens pro Bob dizendo que pagaria e faria tudo o que fosse necessário para que o trabalho fosse cumprido, e Bob decidiu ir mais a fundo e colher mais provas. Eles chegaram a se encontrar algumas vezes em praças, shoppings e coisas do tipo, e ela disse pessoalmente que o mais importante era que a família dela jamais descobrisse nada. Ela forneceu as informações da vítima, o endereço, o local de trabalho e tudo mais, e ainda afirmou que a mulher tinha uma criança, mas que não se importaria se algo acontecesse com ela. O último encontro deles foi para acertar a primeira parte do pagamento, que era $100 em dinheiro e um anel de diamantes avaliado em $1.500. Assim que Bob deu tchau pra ela, as autoridades chegaram e a prenderam. Uma mulher mandou um e-mail dizendo que seu ex-marido estava se aproveitando de uma criança com necessidades especiais, ou seja, era um pedófilo e ele lhe devia $20 mil. O papo foi evoluindo e nesse momento o Bob já tinha todo um sistema para poder puxar o IP de todas as pessoas que lhe mandavam solicitações para poder encaminhar para a polícia. Então, por não ser na Deep Web, foi fácil localizá-la e descobrir a sua identidade. A mandante era a Wendy Wayne. Inclusive, ela mesma achou estranho o site estar na internet normal. Porém, aparentemente o desespero era gigantesco e ela não ligou para isso e deu sequência na negociação. Todas as informações foram entregues para a polícia
polícia, que acabou assumindo a comunicação do caso. Eles marcaram de se encontrar com a Wendy no estacionamento para finalizar a negociação e lá ela foi presa. Wendy foi condenada a 9 anos de prisão. Um outro e-mail que Bob recebeu foi o do Devon Fauber, de só 20 anos de idade. Ele queria matar a sua ex-namorada, os pais e o bebê dela. O motivo? Ele não conseguia suportar o fim do relacionamento e tinha certeza que os responsáveis pelo término eram os pais da garota. O Bob fez o mesmo procedimento para saber se aquele caso era real, instigando o garoto a dar mais informações e sim, parecia muito real. Ele deu todas as informações necessárias, endereços, horários e tudo mais e até chegou a mudar o seu pedido, dizendo para não matar a criança, mas sim sequestrá-la e entregá-la para ele. Seu plano era pegar o bebê, se mudar para outro estado e se vender como pai solteiro para conseguir outra namorada e seguir a vida. Quando chegou o dia combinado que o serviço seria realizado, obviamente não aconteceu nada e Devon ficou muito ansioso e nervoso, mandando diversos e-mails nos próximos 15 dias cobrando o porquê do trabalho ainda não ter sido realizado, já que ele tinha dado todas as informações que eram necessárias. Era perigoso demais só ignorar um maluco desse, então ele foi denunciado e a polícia fez a mesma estratégia de mandar um assassino de aluguel falso para negociar com ele e aí conseguiram uma confissão e o cara foi preso. Devon foi condenado a 20 anos de prisão. O curioso foi que, mesmo sabendo que ele estava ferrado, que existia um volume gigantesco de provas contra ele, o cara ainda deu uma declaração antes do julgamento que acabou chegando nos ouvidos das autoridades. Ele disse que, assim que conseguisse uma condicional, tentaria sequestrar o bebê e fugir. Pois é, esse não foi o único caso onde havia uma criança envolvida como alvo. Uma garota de 17 anos não identificada do estado de Iowa, dos Estados Unidos, foi acusada de solicitar os serviços do site para matar uma criança de 7 anos de idade, fornecendo todos os dados necessários, até os horários escolares. Ela foi denunciada e mais ou menos na mesma época, a Jasmine Paz, de 18 anos, também contratou os serviços do site para o seu próprio filho de 3 anos de idade. Ela mandou todas as informações necessárias e até fotos do menino e disse que poderia pagar até $3.000 assim que o serviço fosse feito. A polícia foi até a casa dela, confirmaram com a avó que ela não gostava muito da criança e ela foi presa. Pois é, bizarro, mas existe um caso que eu vou contar agora que passa de todos os limites. Eu fiquei chocado durante a pesquisa desse vídeo em como as pessoas simplesmente acreditavam que aquele era um site real e faziam as solicitações. O próprio Bob ficou abismado em ver todos aqueles e-mails e ver como o seu site estava funcionando. A gente imagina que quem vai cair nesse conto do site são pessoas mais velhas, pessoas que não usam muito a internet, que não estão acostumadas ou que simplesmente estão muito afobadas, tipo Devon, que querem desesperadamente que o serviço seja feito, que elas não pararam pra pensar nem um segundo que aquilo poderia ser falso. Porém, um militar já caiu nesse site e não foi solicitando, mas sim oferecendo serviços. Vai vendo. Um membro da Guarda Nacional Aérea do Tennessee, o Josiah Garcia, foi preso pelo FBI depois de tentar conseguir um emprego como assassino terceirizado do site, algo que nem o Bob tinha cogitado. Josiah enviou um e-mail dizendo que queria um emprego que pagasse bem e que tivesse relação com a sua experiência militar. Ele precisava de dinheiro para sustentar o seu filho. Seria uma função que ele gostava e não só poderia, mas sabia fazer. Então, segundo ele, era o emprego perfeito. Mano, imagina a cara do Bob lendo isso. Um militar oferecendo serviços e mandando diversos e-mails mostrando realmente estar interessado e desesperado para assumir a função. Ele chegou até a dizer que tinha experiência com tortura e Bob resolveu embarcar na loucura. O FBI foi contatado e um treinador de assassinos de aluguel falso marcou um encontro com Josiah numa praça. Lá, o treinador entregou uma pasta com um alvo fictício contendo endereço, fotos e tudo mais e $2.500 como metade do pagamento. Josiah ainda chegou a perguntar pro agente do FBI disfarçado se seria necessário mandar uma foto do corpo depois do serviço e bom, depois da conversa ele foi preso. Aí você deve pensar, nossa Stex, mas isso aconteceu logo quando o site surgiu e não tinha muitas informações de que ele era falso, né? Não, isso aconteceu em abril de 2023 mesmo. No site existe inclusive uma lei chamada RIPA, onde todo aquele processo de contratação de assassino de aluguel era resguardado pela Lei de Proteção e Privacidade de Informações do Assassino de Aluguel de 1964. E se você acha esse nome absurdo demais para se tornar uma lei, é porque realmente é. Bob inventou a existência da lei e a maior parte das pessoas sequer se deu ao trabalho de pesquisar e nem suspeitaram também que o site oferecia descontos para idosos. Sim, o site era realmente uma piada, mas diversas solicitações continuaram surgindo, como essa daqui. Colton Bale, de 18 anos, queria que 2 colegas de 16 anos da sua escola fossem
estranguladas que ele tinha um fetiche com isso. Rapidamente a polícia foi contatada e ele foi condenado a 5 anos em liberdade condicional. Leif Hyman queria que sua sogra fosse morta porque ela era controladora demais com a sua esposa. Ele contratou o serviço e conseguiu convencer a própria esposa, que não sabia de nada, de mandar $200 pro Bob via correio, dizendo que era pra outra coisa. Bob nunca esperou que o site fosse atrair tantas pessoas e que daria certo desse jeito. Ele explicou que os pedidos variavam muito, chegando até a ter pessoas querendo agendar a própria morte. E lembra da ideia inicial dele de fazer um estudo sobre mecanismos de busca? Bom, o site acabou sendo bem útil, porque até hoje ele aparece em primeiro nas buscas do Google. Ele evitou mais de 150 mortes e o site até hoje segue ativo prendendo criminosos pela internet comum. Mas existia um site na Deep Web chamado Beza Mafia, que também era de assassino de aluguel falso, só que a polícia tomou controle desse site e iniciou uma investigação maluca para poder prender os possíveis criminosos e proteger as vítimas. Isso resultou numa investigação maluca onde um homem tentava matar anonimamente a sua própria esposa, e vocês podem conferir essa história inteira, não só desse crime específico, mas do site em si, clicando em algum desses 2 cards aí da tela. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final, deixe o joinha se gostaram, um abraço e tchau!